Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Está começando o terceiro episódio do FocaCast, um programa voltado para a arte, filosofia, ciência, entre outras coisas que adoraríamos entender, e junto com convidados especiais, nós vamos. Eu sou Bruno Silva e juntamente com Andrew Alves exploraremos temas e universos riquíssimos em um papo quinzenal aqui no seu tocador favorito. Hoje temos a presença de um autor que vai te fazer refletir, pois seu último trabalho é simplesmente uma metamorfose que une emoção, amor e também a desconstrução de preconceitos. O nosso papo de hoje é com o quadrinista e publicitário paulistano Vinícius Velo. Obrigado pela presença, Vinícius, e seja bem-vindo ao FocaCast. Pessoal, beleza. Muito obrigado, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Vinícius. Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre tudo, né? Mas com, claro, um enfoque que não tem como não falar da sua última obra aí, Crisálida, só pra galera ter uma noção de quem vai ver depois. Crisálida é um quadrinho lançado recentemente aí pela Universo Guará, né, Vinícius? É o nome da editora, né? Exato. Perfeito. Então tá, vamos começar então. Eu quero começar falando aí, você já tem duas obras, me corrija se eu tiver errado, tá? Você tem duas obras contempladas pelo PROAC, né, sendo Procissão e a mais recente, Crisálida, que eu já mostrei aqui. E aí eu queria saber de você, como autor, né, qual a importância desse apoio cultural, principalmente para com os quadrinhos? É fundamental, né? O que acontece muito, cara, é que você trabalha muito de graça, né? Principalmente quando a gente está começando, tem uma carreira consolidada, e a gente estava falando, por exemplo, que tem poucas editoras que eles apostam em conteúdo autoral, e principalmente autores novos, assim, você projeta e você trabalha de graça, entendeu? Na esperança de que esse trabalho vai render alguma coisa. O PROAC já te tira desse panorama. Se você está fazendo quadrinho e você tem a capacidade, sei lá, de morar com seus pais, ou você está estudando, você está fazendo isso com coisa de meio período, assim, aí tudo bem, mas se você, por exemplo, na minha idade, assim, que comecei a fazer, eu peguei para fazer esses quadrinhos, já tinha 33, 34 anos. E aí é difícil, tem que pagar as contas, né? E o PROAC, cara, ele quer saber o trabalho é bom, você consegue fazer? Então, cara, tá aqui a verba, vai, faz e vamos ver no que dá, entendeu? É muito difícil isso. Então, ações culturais como o PROAC, eles são fundamentais, assim, para o desenvolvimento. Todo ano saem entre 10 e 14 projetos por aí, financiados pelo PROAC, e são 10 e 14 projetos lindos por artistas que estão ou começando, ou que já estão consolidados, mas são sempre projetos que passam pelo crivo de aprovação. Então, cara, vale muito a pena, sabe? É muito bonito. Só complementando aí, o Bruno vai fazer uma pergunta, mas só complementando. E essa parada, né? Você falou, pô, comecei com 33 anos. Isso é muito legal, porque, tipo, se você pensar que não é uma regra, né? Mas para tudo na vida, meio que a gente tem que começar, né? A sociedade meio que impõe começar cedo e tudo mais. Então, começar um pouco depois, né? Também incentiva o pessoal, né? Porque, por exemplo, eu futuramente tenho 26 anos, 25, quase 26. Sim. Eu pretendo um dia ser quadrinista também, trabalhar com quadrinhos. Então, tipo, isso é um incentivo também para quem ainda não fez uma obra, mas pretende fazer e não importa a idade, né? Não, mas 33, cara, é a idade ideal, porque é a idade que o Clark Kent começou a atuar como Superman. Olha Aí, que só, maravilha. olha a informação, olha a informação. Que maravilha. É a idade certa.
O que Superman aconteceu começou assim, tá certo. O que aconteceu com o Superman depois que ele formou do colegial e começou a trabalhar no Planeta Diário assim, ninguém sabe, né? Sim. Aqueles anos de Jesus, assim, que ele ficou, sabe? Ele criança e aí você tem ele 33 anos, né? 33. Mas a inspiração é Jesus mesmo. Os criadores se inspiraram nessa. Mas nessa... agora que você comentou esse negócio aí, deixa eu só dar um adendo, assim. Eu trabalho com arte, eu sou artista gráfico. Eu fazia quadrinhos quando eu era. Quer dizer, eu desenhava quando eu era moleque, e até os 17, 18 anos. Eu e o meu grupo de amigos, cara, que hoje, sei lá, estão trabalhando para Marvel, estão trabalhando para os lugares assim, a gente desenhava e fazia fanzine. Então, o pessoal que seguiu a carreira de ilustração, eles são super bem hoje. E quando eu precisei escolher um curso, porque eu desenhava para contar história, entendeu? Eu tinha essas histórias que eu queria contar, eu queria contar a história. Então, quando eu escolhi um curso, 2000, 21 anos atrás, mais próximo que eu achei que eu podia estar era em publicidade. Era em Piracicaba, era que eu achei que fosse mais conveniente para mim continuar ilustrando, continuar desenhando, continuar criando. Então, quando eu formei, eu fui para São Paulo para fazer um curso de poéticas visuais na USP, que não abriu. No semestre que eu fui, não abriu o curso. E aí eu comecei a procurar uns cursos para suprir umas carências que eu tinha, como Photoshop avançado, umas coisas que a profissão pede, assim. Então, eu passando na escola, eu vi uma galera mexendo em 3D. E aí, cara, eu criei isso em, sei lá, 2005. Dá pra fazer, não sei se pode xingar. Permitido. Então, Fique à vontade. eu falei, meu Deus, dá pra fazer isso em casa? Tipo, no computador de casa? Então eu fiz cinema. Tempo de cinema é ainda menor. Porque quadrinho, sei lá, você senta e desenha, escreve e faz, você faz isso. Cinema você não faz sozinho, entendeu? Animação você não faz sozinho. E se você faz um projeto, sei lá, do PROAC, premia com 40 mil, você não faz um filme de animação com 40 mil. O que acontece é o seguinte, eu me preparei para poder contar essas histórias em animação e contei história de outras pessoas. Então eu trabalhei no documentário O Dia que Durou 21 Anos, trabalhei longa-metragem de animação Lino, na série de animação As Aventuras de Fujiwara Manchester. Mundo Proibido está saindo agora. Estou trabalhando num documentário que ainda não foi lançado, não foi anunciado pela Globoplay. E no meio tempo disso, eu tinha essas histórias para contar, entendeu? Eu queria contar isso. E então um amigo meu falou, cara, por que você não faz em história em quadrinho que você faz, entendeu? Te dá um dinheiro e você faz isso. E foi quando eu decidi participar do PROAC. Pô, já que eu faço isso mesmo, quem sabe eu não ganho e produzo. E é por isso que eu comecei a fazer quadrinho com 33 anos, mas eu não estava trabalhando num escritório de contabilidade e comecei a fazer quadrinhos, entendeu? A pessoa que faz isso, cara, não é nenhum impeditivo também, entendeu? Mas eu vinha me preparando por muito tempo para poder fazer essas coisas, porque é muito frustrante, cara, eu escrever no PROC, ter uma ideia, você tem uma ideia que é muito importante para você e na sua cabeça é muito boa, sabe? E é muito difícil você escrever isso no papel e dar para alguém ler e a pessoa entender, entendeu? Caramba, essa ideia é muito legal, sabe? É muito difícil. E o PROAC,
sei lá, são 14 premiados e são 220 inscritos, entendeu? Então é muito difícil ganhar o PROAC. E precisa de uma preparação. No final das contas, quadrinhos é uma profissão igual a qualquer outra. A gente vai... Já que você tá sempre no meio artístico, né? E o meio artístico, ele meio que sempre se relaciona com a política, né? Querendo ou não, a arte e a política, elas acabam andando... Acho que como tudo na vida, acaba entrando com a política, né? E Crisálida, tipo, ela é uma história muito familiar, né? É uma história de uma família, o senhor Cássio, que recebe a notícia da neta, e nesse quesito dessa história familiar, você aborda ali o racismo estrutural brasileiro, né? E, tipo, a gente tá numa época bem difícil para se falar em política, para se falar em racismo. O debate tá bem poluído, né? E o quadrinho, a gente tem um grupo grande de pessoas que são fãs de quadrinhos e que acham que os quadrinhos não devem abordar política. É impossível isso. Ah, calma que eu me perdi aqui. Eu vou nos raciocínios muito longos e eu esqueço da pergunta. Fique tranquilo. Então, dito isso, como que você vê a relação dos quadrinhos com a política e por que a gente tem vivenciado esse momento de pessoas que não querem que os quadrinhos abordem política? Cara, arte é sobre política e é sobre sociedade, entendeu? A gente pode falar dos quadrinhos, mas a gente também tem que falar. A gente pode falar a arte do Picasso é política, a arte toda a arte, tudo que retrata o seu momento, dependendo da luz que é colocada dentro dessa obra, ou ele está favorecendo, ou ele está criticando politicamente o momento. Então. As pessoas... eu acho muito engraçado as pessoas que falam que não querem política no quadrinho, na verdade, eles não estão prestando atenção, né? A gente pensa muito que X-Men é uma série de facada e bomba e poder e assim, é isso também. Só que É mais. o X-Men bom é a história que tem por trás, são os personagens que estão dentro dele, e isso é um reflexo do contexto político da época, entendeu? Não é porque é uma alegoria, não é necessariamente uma alegoria, não é porque essa metáfora ela tá com elementos caracterizados que não está tratando de alguma coisa. Mesmo eles falam que na época da ditadura você tinha os artistas que eram contra, você tinha, sei lá, a obra de Belchior, Elis Regina, Chico Buarque, e aí você tinha a Jovem Guarda, que era dizia-se apolítico, e não existe isso. Você não está criticando, você está, entendeu? Você está participando, entendeu? E da mesma forma acontece com os quadrinhos. Se você não está enxergando isso ainda, talvez você não esteja olhando direito. O Crisálida é diferente das outras obras. Por exemplo, Procissão e as minhas outras obras, elas refletem muito o que eu estou sentindo, entendeu? O Crisálida era o que eu queria dizer para minha família, entendeu? Porque o Crisálida, ele começou... A ideia, eu tive em 2014. Minha filha tinha 1 ano e pouquinho, ela tinha começado a falar, e eu morava em São Paulo, e em 2013 tinha acontecido, sei lá, um despertar político, as pessoas estavam nas ruas, estavam reivindicando o metrô e o ônibus barato, e aconteceu essa avalanche que veio depois disso, em decorrência de tudo isso,
que vem em decorrência da Primavera Árabe. E aí você pode traçar esse movimento político no mundo inteiro, assim, com a disseminação das redes sociais, né, na mão das pessoas. Mas, de toda forma, por causa mesmo das redes sociais, as pessoas começaram a se juntar em bolhas e começaram a escolher a informação que era mais conveniente para elas e a só consumir o mesmo tipo de informação. E eu queria gritar para minha família, ó, presta atenção, você não precisa só ler isso aqui, ó, lê isso aqui. E foi quando eu vi podcast do... Não é um podcast, eu vi o Átila e a Marino falando sobre a radicalização, que não adianta você tentar raciocinar contra o cara, entendeu? Quando o cara tem uma opinião, se você embate ela, é como se estivesse dando um soco numa ponta de faca. Você precisa pedir informação, entendeu? Para ver o quão profundo é esse conhecimento da pessoa. Porque a informação que a pessoa tem é muito mais ligada com o que ela sente do que com a verdade daquela informação. E aí, a minha filha, ela tinha aprendido a perguntar por quê. E aí, cara, ela me deixava louca. Eu começava falando que essa batata era frita e tava explicando. E 20 perguntas depois, eu tava falando do universo. Sabe? Era muito... E aí eu comecei a pensar, nossa, não, se... E aí foi quando surgiu a ideia, ó, é o seguinte, essa é uma história da relação desse avô com essa neta. Só que você vai desenvolvendo e você vai encontrando os pontos fracos na sua história, né? Não sei se vocês notaram, mas eu não sou negro, eu sou branco. Então, quando eu descobri que eu estava... Por tudo aquilo que eu queria falar a respeito das críticas que eu tenho para a nossa sociedade, essa ideia de que o nosso sistema ele cria as pessoas que estão na base da cadeia produtiva e que recebem muito pouco, isso é um projeto sistêmico e é, acima de tudo, um projeto racista. E aí foi quando eu descobri qual que era o conflito da história. Na verdade, essa menina não pode ser um diálogo entre uma pessoa que vai tentar explicar tudo e uma pessoa que vai perguntar tudo, entendeu? Eu preciso criar esse conflito. E aí foi quando eu descobri que a única forma de contar essa história era se a menina fosse negra. Eu não pensei um dia, sabe, o que o mundo precisa é de um cara branco explicando racismo para as pessoas. Isso não ia dar certo. E aí eu encontrei um ponto de vista que eu podia conversar sobre isso, que é o ponto de vista da pessoa racista, né? Porque eu não tenho experiência nenhuma com o que é sofrer de racismo, entendeu? E aí Cássio virou o personagem principal. Então, tudo... Uma coisa vai levando a outra, você vai desenvolvendo essa história. Ó, pensa, 2014, nós estamos em 2021, entendeu? Demorou 5 que eu queria saber. Que em 2014 você tinha uma história... Eu vi uma entrevista que você falou que tinha 90 páginas. E ela acabou com mais de 200, né? Como que foi essa evolução aí? Então, em 2019, eu fui inscrever o projeto no PROAC. E aí eu peguei a história que eu tinha. A história que eu tenho é isso aqui. É isso que vai acontecer, isso que vai acontecer. E eu acho que eu consigo contar essa história em 90 páginas.
pouco de experiência, você começa a desenvolver essa percepção, né? Quanto tempo que eu preciso para contar isso aqui. Eu achei que ia ter 90 páginas. Então, o que aconteceu foi o seguinte, isso foi em 2019. Em 2020, eu comecei a contar essa história. E aí veio Covid. E aí, cara, não é que o Covid, as pessoas estavam morrendo e algumas pessoas estavam discutindo sobre. Você não pode pedir para eu ficar em casa, entendeu? E o meu direito à liberdade, entendeu? E esse tipo de argumento, sei lá, a polarização que eu estava conversando antes, parece que ela dobrou, entendeu? E aí, comecei escrevendo a história, desenvolvendo a história no começo do ano, e assim, sentindo que o meu tema, que é essa polarização, estava um pouco em evidência. E aí, cara, aconteceu o assassinato do George Floyd. Isso foi uma coisa que não impactou só a mim pessoalmente, assim. Acho que impactou o mundo. Teve protesto aqui, teve protesto lá. Hoje a gente não lembra mais com vivência o que foi isso lá nos Estados Unidos. Mas foi intenso. E aí, cara, eu falei, caralho, tipo, polarização e racismo. Essa é sobre isso que eu estou escrevendo. E aí foi quando eu dei 2 passos para trás, olhei direito a minha história e falei, eu preciso tratar isso aqui com mais cuidado. Entendeu? E o que acontece nos quadrinhos é que é assim, quadrinho, você precisa desenhar cada uma das páginas, certo? E cada uma página que você aumenta, se aumenta o tempo de produção e se aumenta o custo da obra no final. Então, acontece muito nos quadrinhos que é a história, quer dizer, é o plot que faz a história mover para frente e não os personagens, entendeu? Então, lá pela página 5, cara, eu preciso que isso aqui esteja acontecendo, entendeu? E lá pela página 10, isso aqui tem que estar acontecendo. E lá pela página 20, isso aqui tem que acontecer. E isso deixa... Os personagens, eles acabam tendo que reagir e tomar atitudes que eles não estão preparados ainda para tomar, entendeu? Porque precisa de um tempo. E aí, cara, eu descobri que não ia dar para contar essa história em 90 páginas, entendeu? Como é que você faz uma transformação de uma pessoa da água pro vinho, assim, 90 páginas? Um artista melhor talvez conseguisse, eu não consegui. Não, acho que ninguém conseguiria, cara. Uma Então, mudança tão drástica assim, acho tem, difícil de ver. tem uma história no roteiro que é assim, o cara pediu para ele escrever, escreve para mim o argumento da sua história e me entrega amanhã. E aí no dia seguinte ele entrega pro cara 10 páginas e fala, desculpa que ficou longo, mas se eu tivesse tido mais um dia, teria ficado com 2. Entendeu? Porque você escolhe aquilo que você quer, entendeu? O que você precisa dizer e o que você não precisa dizer, entendeu? Mais ou menos isso. Eu acho que, sei lá, eu gosto do tamanho que ficou e toda vez que eu dou uma olhada assim na história, eu acho que eu preciso de mais uma página. Se eu tivesse mais uma página aqui, eu consertaria esse diálogo aqui, sabe? Não, ficou bem redondinha. Passa a mensagem de transformação, emociona. Eu acho que eu tava na página 30 e poucos, já tava chorando já. Nossa, que... Eu choro muito fácil. Todo mundo chorasse. Ó, pode falar. Não, as pessoas estão falando isso, eu nunca sei como reagir, cara, sabe? Nossa, eu chorei quando eu
É porque você Então, eu não sei se eu desenvolveu falo. racismo, família, Aham. tipo, são muitas emoções e ela fala muito com o momento que a gente tá vivendo, né? Os preconceitos que sempre estiveram, mas que estão voltando à tona mais fortes agora. Tipo, isso fala muito com a gente e principalmente com a gente branco, né? Tipo, eu vi ali vários e vários parentes, eu cresci no meio de pessoas como aquelas. E para eu mudar, começar a mudar, tipo, eu considero que a gente está em constante transformação, né? E, tipo, é um processo doloroso que leva muitos anos, né? Para você desaprender algo e realmente acho que quem lê isso e não se emociona tá morto. realmente, o quadrinho é emocionante. Eu também. Na hora que eu li, assim, eu falei, Bruno, a gente precisa chamar esse cara pra fazer um episódio aqui no FocaCast, porque é um quadrinho maravilhoso, sensacional, e a gente precisa falar com o Vinícius. Muito obrigado. Eu fico honrado, cara. E ó, já vou te fazer uma pergunta, acho que em 2 em 1, que eu dei uma modificada aqui, porque você sintetizou muito bem algumas coisas que eu já ia perguntar, por exemplo, como você concebeu a ideia do quadrinho, mas você já respondeu pra gente. Mas aí eu queria saber que esses quadrinhos que são que tem uma pegada mais humana, se assim posso dizer, eles têm uma tendência, talvez, a talvez alcançar pessoas que talvez não leiam quadrinhos, porque é muito normal, assim, pra gente falar sobre quadrinhos, a gente que tá no meio, assim, seja como leitor, seja como autor e leitor também, Sim. tenho certeza. Então, tipo, esse tipo de quadrinho com teor emocional e tudo mais, você acha que ele é mais fácil pra furar a bolha? E também eu queria que você respondesse uma perguntinha que talvez você já tenha até respondido, mas você falou ali, como branco que sou e tudo mais, você ficou com medo de falar, trazer um assunto que é voltado pro racismo e tudo mais, sendo branco? Você pensou, sei lá, pelas críticas, enfim. Você conseguiu assimilar as duas perguntas? Sim. São essas. Tá. Eu fiquei com medo. Aliás, eu ainda tenho medo. Entendeu? Porque a gente tá num tempo muito esquisito, cara. Se a gente colocar dentro do espectro assim, político, direita, esquerda, a esquerda briga mais com a esquerda do que com a direita, entendeu? Eu sinto que isso vem mudando de um tempo para cá. Mas tem uma coisa que acontece que uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e na Coreia do Norte tem uma disputa que acontece muito com gente que descobriu a religião novamente. Eles são muito fervorosos, entendeu? Então, quando você está dentro de um círculo social, quanto mais que é ligado a uma coisa como, por exemplo, religião, ou política, ou movimento social determinado, quanto mais radical e mais devotado àquilo, maior é o seu status dentro do grupo, entendeu? Então, o cara que está mais devoto a uma causa, ele tem mais status dentro do grupo ao qual ele pertence. E isso acontece demais, entendeu? Eu fiquei com receio de falar sobre isso, mas o que eu fiz foi o seguinte, eu tive que fazer minha lição de casa, então, entendeu? Eu preciso aprender sobre isso. Eu preciso aprender, não é da minha cabeça, eu preciso aprender com quem passa com isso, entendeu? E aí a parte de pesquisa, você precisa pesquisar e encontrar. Eu nunca escreveria essa história pelo ponto de vista da Ana. Eu posso escrever essa história pelo ponto de vista do Cássio. Igual o Bruno falou, né? Putz, eu vivenciei muitos momentos daquele. Eu não inventei nenhuma daquelas situações em que eu coloco na HQ. Eu vi a maioria delas e eu ouvi a maioria delas, entendeu?
de alguém, um relato de alguém. Mas eu fiquei com receio, sim, de falar. Eu tenho meu cunhado, Beto, ele é roteirista do Grey's Anatomy, né, lá nos Estados Unidos. E aí primeira pessoa com quem eu falei, Beto, eu quero contar essa história que é assim e assim. E ele falou, meu. Primeiro, ele falou, uma história onde tem um personagem que tem câncer, é difícil você não fazer do câncer o assunto principal, assim, da história. E você é branco, né? E aí eu falei, é verdade, todas essas coisas são verdades, mas eu acho que eu tenho essa ideia. E aí me deu mais trabalho e eu acho que eu fiz bem, assim, sabe? Todo desafio só pede mais esforço, mas tem que fazer ainda assim. Com relação a essas histórias, com certeza, histórias mais humanas, elas comunicam com outro tipo de público. Mas também, meu pai nunca iria assistir um filme da Marvel, por exemplo. Igual ele nunca leria um quadrinho da Marvel. Entendeu? Agora, o Crisálida, ele iria assistir, entendeu? Porque existe um estigma de que quadrinho é coisa de criança, ou de adolescente, ou de adulto que não cresceu ainda. E é uma coisa que é puro entretenimento, de super-herói. Cara, já quando eu tinha uns 19 anos, eu queria ler coisas que eram com mais conteúdo. Então, eu acho que você tem uma geração antes da gente que parava de assistir desenho animado porque fala, eu não tenho mais idade para isso aqui. E aí você perde de assistir histórias que são muito comoventes, sabe? O meu padrasto, ele tem 98 anos. E aí eu dei uma procissão para ele ler, quando eu publiquei. Que legal. E eu sentei do lado dele e falei, você já leu uma história em quadrinhos? Ele, não, nunca li. Falei, então eu vou te explicar como é que você lê. Porque você precisa explicar também, quando o balão tá com esse rabinho apontado para um personagem, é ele que tá falando. Quando você tem um texto dentro de uma caixa, é o narrador falando, entendeu? E aí você meio que explica uma coisa que pra gente é natural, porque eu não lembro quando foi que eu aprendi a ler quadrinho, mas eu tenho certeza que foi num gibi da Mônica, entendeu? Ninguém precisou me explicar, mas com o tempo eu fui aprendendo e hoje é natural. Tem muita gente que nunca leu uma história em quadrinho, exatamente porque, né, acha que é um produto para outro tipo de público. Histórias como o Crisálida, às vezes não comunica com o leitor mais jovem, que quer ler porrada, bomba e tiro. Mas comunica com quem tem o hábito de ler porrada, bomba e tiro. Né? Igual um filme de porrada, bomba e tiro nem sempre comunica com quem quer uma história mais calma. Né? Pode dar sequência, senhor Bruno. Fique à vontade. Vinícius, tem uma coisa que eu queria muito, muito te perguntar, que eu achei o seu quadrinho extremamente otimista, sabe? Pelas pessoas como o Cássio, que eu conheço muitos. Aqui é norte do Paraná, tipo, conheço muita gente assim. E eu odeio todos eles. Paraná, tá? O Paraná é um lugar tenso. Mas enfim, eu achei, cara, muito otimista e eu acho difícil, tipo, no mundo real, alguém mudar desse jeito, porque a gente vê histórias de pessoas que
de pais e mães que abandonam seus filhos por não concordar com as coisas que eles defendem, com sexualidade, com identidade de gênero, uma série de fatores, tipo, de famílias que realmente expulsam pessoas do convívio deles por não conseguirem sequer pensar em mudar. Você é um otimista, cara. Você é otimista, né? E essa é uma das minhas perguntas. Você é otimista e você acha que uma obra como Crisálida pode contribuir na mudança de mente dessas pessoas? Espero que sim, né? Cara, igual eu te falei, a ideia surgiu que não adianta você confrontar a pessoa, entendeu? Que ele vai se armar, sabe? E vai se proteger dos seus argumentos. Você precisa pedir que essa pessoa fale. Então, o que eu pensei no Crisálida foi o seguinte: putz, talvez se eu escrever todas essas coisas, eu não vou não vou convencer ninguém. E eu nem estava tentando, entendeu? Eu pensei o seguinte: as pessoas que eu quero comunicar isso, elas não têm o hábito de ler. E eu leio muito. Não é que isso me faz uma pessoa mais inteligente. É como eu leio muito, eu tenho um músculo da empatia muito, sabe? Muito flexível e forte. Eu habito a cabeça de pessoas por muito tempo na minha vida. Eu vejo o mundo por pontos de vista diferentes por muito tempo. Como eu leio bastante, eu tenho esse músculo da empatia muito exercitado. E aí eu pensei, talvez, se a pessoa conseguir empatizar, porque nem todo mundo vai entender o que eu estou falando nesse livro. Mas se a pessoa leu e ela tem um filho, ou ela tem um neto, ela tem um avô, sabe, são coisas com as quais a pessoa pode se identificar. Porque ninguém fica de esquerda, só, entendeu? Ou ninguém. Não estou fazendo panfletagem, entendeu? Só tenta se colocar no lugar do outro. E é exatamente o que acontece com o Cássio, sabe? Ele se coloca no lugar da neta, porque em algum momento ele deixa de ver ela como preta, entendeu? Como diferente dele. Ele vê ela como neta, entendeu? Ela é minha neta. E aí dói nele quando ela sofre racismo, entendeu? Então, é nesse sentido que vem o meu otimismo. É na empatia, é na capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, entendeu? Então, Crisálida é um quadrinho otimista, mas é por causa disso, é porque o Cássio conseguiu quebrar essa barreira e se enxergar nela, enxergar o filho dele nela, a esposa dele que morreu nela, e aí ele sofre com isso também. Eu acho que é um bom caminho. Não quero converter ninguém, mas se a pessoa conseguir se colocar nesse lugar, que é o objetivo de toda obra, todo romance, você enxergar o mundo através do que a outra pessoa está enxergando ou está pensando. Você comentou, né, sobre algum membro da sua família de que, tipo, seu pai, né, ele não assistiria um filme da Marvel, mas assistiria, sei lá, Crisálida. E aí, já pensando nisso, você tem a ideia, talvez, de algum dia fazer com que Crisálida, porque é uma história, pelo que eu vejo, né, das pessoas comentando e tudo mais, já é uma história de sucesso. Você pensa em tentar fazer com que se torne um longa, sei lá, alguma coisa do tipo?
E também eu já queria perguntar pra ti, quais são os seus futuros projetos? Já tem alguma coisa em mente? Você vai voltar a trabalhar com o Universo Guará? Enfim, dá uma pincelada aí sobre tudo isso. O Crisálida, a gente está negociando ele agora. Existe a perspectiva de que isso vire um longa-metragem. A gente já está conversando sobre isso. E eu acho que pode acontecer, entendeu? A Guará, cara, ela tá sendo muito inteligente nesse modelo de negócio deles, assim. De repente, você investe em 60 títulos, entendeu? 60 histórias. São 60 propriedades intelectuais que têm potencial para poder virar filme, virar série. Eles têm outras obras que já estão sendo adaptadas, entendeu? E o Crisálida pode andar por esse mesmo caminho. Então, a transformação dessa história para o audiovisual é possível e eu espero que aconteça, porque quanto mídia, o quadrinho ele supre a necessidade daquela bolha, né? Que lê quadrinho. Enquanto o audiovisual ele tem uma abrangência muito maior. Eu gostaria muito que virasse filme, mesmo porque eu venho do audiovisual, né? Igual eu falei para você. Eu trabalhei com animação e tudo mais. Com relação a outros projetos, cara, eu tenho mais projetos pessoais que eu quero que virem histórias em quadrinho, mesmo filmes. Eu só preciso de financiamento para poder viabilizar isso, entendeu? Então eu já estou montando. Minha próxima história muito provavelmente vai ser uma história que chama Coração Selvagem, que é uma outra dessas histórias que eu venho maturando há muito tempo, sabe? E todo quadrinista vai falar para você, cara. Se você perguntar se tem algum projeto que você está querendo trabalhar, cara, ele vai ter 10 projetos que estão engavetados, assim, porque demora muito tempo para fazer uma história em quadrinhos, né? Ainda mais uma história desse tamanho, sabe? Eu comecei pelo Procissão, porque na minha carreira, porque o Procissão eu tinha escrito como curta-metragem. Falei, cara, eu quero começar a contar essas histórias e eu preciso de um portfólio para mostrar, olha, eu posso escrever, dirigir, eu tenho capacidade técnica para poder desenvolver uma animação, né? Então eu escrevi o Procissão como curta-metragem e aprovei na Lei Rouanet e não consegui captar, cara, porque é muito difícil captar, ainda mais curta-metragem, animação, e é uma história, sei lá, história violenta. Acho que vocês não leram Procissão ainda, né? Eu não tive a oportunidade de ler, mas eu vi sim, dei uma olhada em capa e tudo mais, Então. mas não tive a oportunidade. É uma Tem história. um problema com compras, ele compra muitos quadrinhos, tipo, ele compra loucamente, estoura cartão e tudo. Já estourei cartão. Tô devendo aí. Nubank, eu não sei quando eu vou te pagar, mas um dia eu te pago. Então, Procissão era uma história difícil de captar, por causa que é uma história de violência no cangaço da década de 20. Uma história de vingança e é faroeste místico, né? Cangaço da década de 20. Então eu não consegui captar, mas como era um curta-metragem, eu falei, cara, eu consigo contar essa história em umas 40 páginas, que é o mínimo para um livro, e acabei contando essa história em 90 páginas e cara, tive uma experiência excelente fazendo Procissão.
que se repetiu com Crisálida. Eu lancei produção em 2019, ganhei o edital do PROAC de novo em 2019, e aí já 2020 já estava produzindo Crisálida. E, cara, as minhas próximas histórias, elas muito provavelmente vão continuar vindo nos quadrinhos, primeiro, mas, de novo, eu preciso pagar as contas, eu preciso, sei lá, ou pitchar essa ideia para Guará, para ver se eu consigo produzir com eles, ou ir mesmo para o PROAC para poder produzir. Porque é sempre assim, cara, sempre eu consegui produzir esse projeto e agora? Qual que é o próximo? Como é que eu consigo financiar? Todo quadrinista e todo artista é assim, né? Você não é funcionário, você precisa... Uhum. Mas agora com a Guará com as portas abertas, acho que fica mais fácil, né? Viabilizar um novo projeto, né? Isso, fica mais fácil, só que qual que é o lance? A Guará, ela tá produzindo o Almanac, certo? Um almanac é muito legal, cara. É, o Muito Almanac. bacana. Isso, é muito legal. Show de bola. Histórias, cada história tem 20 páginas e são 4 edições, certo? Em cada, aham. Então você precisa pensar essa ideia dentro desse formato, entendeu? Que eu não vou conseguir fazer isso com o meu próximo projeto. Eu posso pegar um dos outros projetos porque é uma questão mesmo de formato. Até agora eu trabalhei com livros lá. Eu tenho essa história, eu vou contar essa história, entendeu? Modelo graphic novel, né? Modelo graphic novel. Uhum. É um pouco diferente da proposta do que a Guará está fazendo agora. Mas existem muitas formas de financiar um projeto, né? PROAC é um deles. Tá saindo agora eu não vou me lembrar do nome, acho que saindo em 2 volumes, bem no formato que saiu Crisálida. Isso. Como Teocrasília. Isso. Que é uma história incrível do Denis, que Uhum. ele tá contando essa história já há uns 5, 6 anos, entendeu? Que ele tá publicando. O primeiro quadrinho é um apanhado dessas histórias que já saíram, que ele compilou nessa edição. E a segunda edição, que é o segundo quadrinho, é inédito de uma história... Entendi, com a Guará. Com a Guará, isso, exato. E aí ele tem mais... se eu não me engano, agora são mais 4 livros desse que ele vai lançar. Nossa! Para toda. É o trabalho da vida dele agora, entendeu? Com Sim. esse mundo distópico, onde a bancada evangélica, a bancada de Deus e a bancada da bala se uniram e conseguiram criar um Estado teocrático no Brasil, que é mais ou menos onde a gente está hoje. Conseguiram mesmo. É muito... E isso, cara, ele tá contando a história já há 6 anos, né? Tempos. Bem antes do Bolsonaro, né? Mas ele teve essa sensibilidade para perceber isso e desenvolver essa história. É muito interessante, cara. Ainda bem que ele tá conseguindo, cara. Eu não sei como é que vai ser esses próximos projetos. Eu não sei. Eu realmente eu entrei para Guará agora, né? Como é que eu entrei agora? Eu sou da Guará. Eu já estava nas últimas páginas do Crisálida, entendeu? E eu estava numa sinuca de bico. Porque o que acontece é o seguinte: eu orcei o Crisálida para poder produzir no PROAC e recebi uma verba, certo? E a verba que eu recebi em 2019, esse dinheiro não aumentou, mas o número de páginas aumentou. O dólar dobrou. A inflação E aí vem aumentou. preço de papel, O tudo, dólar né? e o papel é feito pelo... É uma commodity, né?
o preço do papel é em dólar. Então, eu comecei a pensar, caramba, como é que eu vou fazer para poder publicar esse quadrinho, entendeu? Porque, na pior das hipóteses, eu ia imprimir a quantidade de livros que o PROAC, que é a contrapartida do PROAC, ficar com alguns e ia ser só isso. Aí eu pensei, olha, eu vou procurar uma editora. E, cara, eu já tinha pensado nisso desde o Procissão, porque você pode escrever, desenhar, sabe, fazer capa, diagramar, fazer balão, mas vender quadrinho, sabe? Correr atrás de Isso. gente, participar das coisas, para poder. É uma preocupação que eu não preciso para minha vida, entendeu? Se puder fazer isso para mim, cara, nossa, eu vou dar abraços e beijos e vou ser eternamente grato, cara. E aí, eu já tava com esse quadrinho muito evoluído e eu demorei muito para poder procurar uma editora, exatamente por causa que eu tava inseguro. Sou um cara branco falando sobre uma história de racismo. Se a pessoa não pudesse compreender toda a história, entendeu? Não rejeitar. Eu tava inseguro para poder mostrar para as pessoas e falar, ó, galera, eu tenho essa história. E aí eu cheguei com um período do projeto que eu falei, tá, a pessoa que lê isso aqui vai entender sobre o que eu tô falando, entendeu? E vai entender qual que é o rumo que a história tá levando. E aí, cara, eu mandei para vários lugares, entendeu? Eu tinha uma porta de entrada com o Rafa, porque eu tinha mandado para ele o Procissão, ele tinha feito resenha do Procissão no canal dele, então eu tinha um contato direto para falar com ele, mas não era certeza que ele fosse se interessar. Então, mandei para ele, mandei para Mino, mandei para Rock Nanquim, mandei para Veneta, e só que eles me responderam no dia seguinte. O Rafael falou, cara, olha que legal isso aqui, vamos conversar? Vamos conversar. Meu, eu não consigo ser mais grato, cara, porque eu descobri na Guaral uma casa que cara, era tudo que eu tava querendo, entendeu? Rafa é muito legal, cara. Ele entende muito de quadrinho. E o projeto que eles estão idealizando e tocando lá tem em nenhum lugar do Brasil, cara. Que é uma pena. Eu acho que o modelo de negócio deles tinha que ser o padrão. Só que o trabalho da editora é muito difícil, né, cara? O lucro é muito baixo e o risco é muito alto, né? Você paga o dinheiro primeiro e vende depois, sei lá, quando dá, entendeu? Então, eu tive muita sorte e eu sou muito grato, cara, por isso. Eu tenho uma duvidazinha sobre a possível adaptação de Crisálida. Seria uma animação? Não, seria um live action. Live action? É, essa história, eu acho que a mídia dela é para longa-metragem live action. Até porque eu acho que ela tem uma grande possibilidade de alcançar, sei lá, um público, como você falou, fora dos quadrinhos. Então, tipo, acho que o live action ele faz muito sentido, né? Exato. E o tipo de história, né? O contexto dela, putz, live action, Sim, acho que perfeito. barra muito melhor, né? É uma história muito brasileira, né? Mas apesar dela ser brasileira, eu acredito que ela tocaria em vários pontos do mundo, né? Porque o racismo estrutural nosso, ele meio que tá no mundo, né? Não é só nosso. Ele tá em Exato, todos os exato. lugares.
todos os lugares. Infelizmente. Porque a crítica sobre que o livro tá fazendo não necessariamente é só sobre o racismo, mas sobre a estrutura Uhum. econômica e social que cria esse tipo de pessoa, entendeu? Na base produtiva. Cara, é muito louco você pensar que no nosso mundo capitalista, um sistema econômico que depende de crescer ad infinito todo ano, num mundo que é finito, é, 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 é uma loucura, cara. É a receita pro fracasso já. Ou Exato. aqui a cada, tipo, 5, 6, 8 anos a gente tem uma crise global. Cara. É. Eu estava tentando sintetizar isso esses dias atrás. E é o seguinte: nosso, o nosso sistema social capitalista, ele funciona da seguinte forma: nem todo mundo acredita em Deus. Quem acredita não necessariamente acredita no mesmo Deus, mas todo mundo acredita no dinheiro. Acredita em que sentido? Dinheiro é um pedaço de papel, mas a gente acredita que esse dinheiro tem um valor. Cada pedaço de papel tem um valor. E você entra numa loja e troca esse pedaço de papel por uma coisa que realmente vale alguma coisa. Arroz, feijão, o trabalho de outra pessoa, entendeu? E essa crença que a gente tem no dinheiro, ela habita tanto o nosso sistema que, assim, o capital, ele tem em todo empreendimento o maior lucro, primeiro lucro e o maior lucro e a maior parte desse empreendimento. Mas o dinheiro em si não produz nada. As pessoas produzem, entendeu? Então, é conveniente para as pessoas que estão com que são donas desse capital, que você crie uma faixa social que dependa de trabalhar a troco de muito pouco. Entendeu? Eu vi uma postagem esses dias daquelas do pessoal feliz da crise, sabe? Aquele classe média fica feliz de estar em crise, ele reclamando que em 2014 ele não conseguiu contratar gente pro Réveillon, Eu vi. porque Isso ele estava mas muito alto e agora ele conseguiu, porque o pessoal está desesperado e é assim que tem que ser. Eu acho que o grande problema do Brasil, claro, passa pela elite e tem um grande problema na classe média, né? Que a classe média ela não quer ver o pobre, o pessoal da base da pirâmide ascender nem um pouquinho. Não pode chegar perto, que eles querem que derruba de novo. Não é à toa que acho que a gente tem uma média de histórias se repetindo, né? A gente avança um pouco, aí regride um monte. Avança um pouco, regride um monte. Sempre porque a gente tem uma elite que não quer que a gente avance, porque ela quer manter ali os seus privilégios só para elas. Ela quer estar sozinha no shopping, ela quer estar sozinha no aeroporto. E é essa elite que você apresenta ali, né? Tipo, você conseguiu sintetizar bem muito dessa elite no Cássio e nos moradores do condomínio ali, né? Eu consegui visualizar muitas pessoas ali. Eu achei fascinante isso. cara. E assim, eu não estou retratando ninguém especificamente no papel no Cássio ou no Siqueira, que acho que é a São coisa mais estereótipos, próxima. né? Eu só, sei lá, são coisas que você. Assim, o racismo a gente pega por osmose, entendeu? Ninguém precisa vir para você, assim, puxar no seu ouvido. Preto não presta, ou preto, sabe? Você pega por osmose isso aí. É vendo a forma como as outras pessoas tratam. Umas pessoas tratam umas às outras. Tem aquele estudo famoso, né? Você pega uma criança de 2, 3 anos e coloca duas bonecas na frente dela, né? Uma preta, uma branca, e aí pergunta qual dessas bonecas é a boazinha? E a criança, independente da cor, da etnia, vai escolher a boneca branca, entendeu?
E aí pergunto qual que é a boneca que é malvada. Vai escolher a boneca preta, entendeu? Isso aí é. Se você tem esse tipo de concepção com uma criança de 2, entendeu? 3 anos, você consegue captar que a gente pega esse tipo de coisa por osmose mesmo, observando as outras pessoas. E isso cara, isso é no mínimo cruel. E é um negócio muito difícil de perder, né? Porque você cresce com isso, né? Vem da sua base ali, das pessoas que você admira, e para você se convencer do contrário, começar um processo de mudança é muito doloroso, né? E é por Como isso, toda mudança, né? por isso que a gente precisa de educação, cara. Porque a educação, ela quebra esses paradigmas, entendeu? Tem coisas que você acaba não pensando, entendeu? Você não precisa pensar. Tem verdades do mundo que você não se atenta. O ar que você respiro todo minuto, entendeu? Quantas vezes eu respiro? Você não pensa sobre isso. A gravidade vai surtir efeito independente de onde você esteja. Então, você não pensa sobre algumas coisas. Você cresce nelas e aí a educação te explica. Isso funciona dessa forma por causa disso. Ou por que a gente pensa a respeito desse assunto dessa forma? Cara, é a primeira educação, que é a primeira infância que a gente precisa educar. Eu acho que é um bom começo para a gente poder mudar isso. E qual que você acha que seria o papel dos quadrinhos nessa educação? É a formação de leitor, cara. A gente tava falando, né? Eu leio muito. E é verdade. Eu leio muito porque eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler lendo quadrinhos, entendeu? É uma coisa que eu fazia constantemente. E assistindo TV também, sei lá. Mas você precisa formar o próximo leitor. Meus pais não liam quando eu era moleque. Eu não via eles lendo. Eu via eles estudando. Porque minha mãe é dentista, eu sempre via ela estudando. A minha avó dá muito valor para o estudo, dava muito valor para o estudo. E eu tenho TDAH, sabe? Eu não tenho muito poder de concentração, a não ser que eu me interesse pelo assunto, entendeu? Se eu tiver interesse pelo assunto, eu vou realmente prestar muita atenção. E eu prestava muita atenção nas histórias em quadrinhos, cara. E isso abriu, sabe, portas para mim, para outros mundos e outras coisas. Então, eu acho que o papel dos quadrinhos é esse, é formar novos leitores. Ainda sobre Crisálida, eu tava pensando aqui, né? Já que é um título que chegou, fez todo esse nome, né? Você tem pretensão de estar concorrendo a premiações como, sei lá, o Jabuti, o HQ Mix, e se porventura você vier a ganhar, sei lá, você já imagina um discurso lá, como que vai ser? E também, eu gosto de fazer perguntas 2 em 1. Você vai estar na CCXP em 2022? Nossa, cara, olha, eu já ensaiei já discurso do Oscar no banheiro, entendeu? Quem não? Quem não? Quem não? Quem não? Eu ia ficar muito feliz, cara, de ser indicado pra HQ Mix, pro Jabuti, porque a gente faz uma coisa e a gente quer que as pessoas leiam, sabe? E a gente torce para que elas gostem, né, cara? Eu torci muito para que as pessoas gostassem do Crisálida. E ia ser uma honra ser indicado, por exemplo, em alguma categoria nesses dois festivais. Eu acho que ia Ah, ser muito. não, indicado eu não tenho dúvida. Seria muito insensatez de quem do júri, né? Porque se você pensar, sei lá, Jeremias Pele, que é um quadrinho
que tem uma pegada semelhante, né? Falando sobre racismo e tal, do Jefferson Costa e do Jefferson Costa e do Rafael Calça. Rafael Calça, isso. Perfeito. Então, se você pegar, tem a mesma pegada, um viés assim, claro, cada um com a sua bagagem e tudo mais, mas acho que concorrer, eu já tenho certeza que você vai concorrer. Agora, ganhar, o que você pensa assim, sei lá, o que você vai falar, enfim. Faço ideia. Agradecer. Eu não sei se é muito relevante o discurso do cara que ganhou. Uhum. O que eu penso agora é que, sei lá, ser indicado ia ser muito legal, entendeu? Agora, eu tento não ficar. Na verdade, eu não sei se é superstição, mas realmente eu não fico pensando, putz, se eu ganhar, sabe? Eu acho que é igual aquele cachorro que quando o carro para, sabe? Tá correndo atrás do carro, quando o carro para, e agora? E agora, hein? Eu realmente não sei o que fazer. Torço para que seja indicado. Já tentei participar da CCXP 3 vezes já. E fui selecionado em uma das 3 vezes. Aí, as últimas 2 vezes eu nem tentei, porque, sei lá, eu não sei o que eles estão procurando. Não estão procurando. Mas eu tô ansioso para poder encontrar com as pessoas, cara. Você tem que estar lá, porque eu quero pegar um autógrafo, cara. De verdade. Não. Um dia, pelo menos, eu vou lá. Entendeu? Uhum. Mas eu espero, cara. Espero que aconteça esse CCXP o ano que vem, cara. Eu falo sempre com esse pessoal, Rafa, galera da Guará, cara, eu não conheço ninguém pessoalmente ainda, entendeu? Peraí, você não conhece o. Peraí, você não conhece o Rafa pessoalmente ou você conhece? Não conheço pessoalmente. Não conhece? Que louco, cara. Não É pandemia, né? Não tem como, né? Não tem. Exatamente. E, cara, eu realmente não conheço ninguém, cara. Tô louco pra poder conhecer as pessoas. Vai ser muito legal, cara. Espero que aconteça e tomara que dê certo. Sim, perfeito. Pode seguir, Bruno, se tiver mais alguma pergunta. Cara, tinha uma pergunta sobre quando o Pedro explica pro pai dele sobre a esposa. Esqueci o nome da esposa? Sandra? Olivia. Sandra? Olivia. Olivia. De onde eu tirei Sandra, cara? Que o Pedro, ele começa a falar pro pai dele quem era a Sandra, aí tem um flashback Olivia. dela. Olivia. Tô com Sandra. E tem um flashback da Olivia falando sobre a meritocracia, né? Tipo, e ali, acho que alguns quadrinhos ali, alguns balões de fala, ela resume bem a meritocracia no Brasil, né? Que eles impõem principalmente a população negra, que é o cara que saiu da favela, tipo, estudou, venceu na vida, eles tentam vender isso como, ó, quem quer consegue. Você resumiu bem ali, tipo, eu fiquei impressionado que pouquíssimo espaço. Como que você consegue esse poder de síntese ali, tipo, uma coisa gigante, que nem a pauta da discussão de meritocracia, você resumiu ali em alguns parágrafos? Escrevendo e reescrevendo e tentando identificar a essência do que é que você está falando, entendeu? Quando a gente está num diálogo ou numa discussão, é muito fácil você perder, entendeu? Se perder no que você está falando, sabe? E o diálogo na página, o diálogo no filme,
é mais ou menos como música, entendeu? Você tem uma métrica. E você precisa saber construir a frase da forma que passe, tenha um maior nível de compreensão no menor espaço possível. Você precisa sintetizar a coisa. E esse diálogo, assim, era a preparação para o clímax da coisa. Era assim, pai, eu sei que você ainda não conseguiu entender o que está passando, o que você está passando, mas deixa eu te pintar um quadro geral aqui do que está acontecendo aí, e do que vai acontecer, entendeu? Na frente. E eu entendia qual que era a responsabilidade desse diálogo. Então, cara, eu escrevi, e aí eu lia de novo, eu reescrevia essa parte algumas vezes. Meu, não tem um botão de desliga, sabe? Quando antes de eu começar a escrever a história, eu já deitava para dormir e os diálogos iam acontecendo na minha cabeça, entendeu? Ficava muito tempo antes de dormir pensando nisso. E é mais ou menos como eu crio, cara. Eu queria muito ser o cara que escreve. Putz, eu tenho essa ideia, isso vai acontecer, isso, sabe? E ficar escrevendo. Não, cara, eu fico pensando, entendeu? Eu penso. E aí, toda noite, na hora de deitar, o diálogo acontecia na minha cabeça. E quando ele acontecia de um jeito bom, eu virava pro lado e escrevia no e-mail, entendeu? Para mim, essa parte do diálogo, entendeu? Então, foi muito muito tempo pensando sobre essa parte, assim, que é uma parte muito importante, cara. Essa ideia de que, meu, assim, tá bom. Você quer falar que qualquer um no capitalismo qualquer um pode ganhar? Tudo bem. A gente não sabe qual que é a próxima tendência ou qual que é o próximo produto. Tá certo. Qualquer um pode ganhar, mas todo mundo não pode. É. Entendeu? Para alguém ganhar, a maioria tem que perder. Pode. Exatamente. A pessoa que a sua faxineira, para ela fazer esse serviço para você pelo valor que você pode pagar, ela não pode vencer. Entendeu? O peão da fábrica, o cortador de cana, eles não podem vencer, entendeu? E essa é uma realidade que a gente não quer encarar. As pessoas falam, você não conseguiu porque você não quis. É muito mais uma relação de sorte, cara. E de gente te apoiando. Meu, isso é muito difícil, cara. Porque na classe média, você tem histórias de pessoas que perderam tudo, pessoas que não conseguiram, pessoas que abandonaram. Mas o grande volume são pessoas que tiveram apoio, que puderam estudar, só estudar, entendeu? Chegavam em casa e tinham comida, entendeu? Tem um teto. Sono, tinha tempo para o sono, tinha tempo para brincar, tinha tempo para desenvolver ludicamente, entendeu? Todo esse tipo de coisa é um apoio que a maioria das pessoas não tem. E é a maioria mesmo, cara. Sabe? Então, eu conto essa história. Putz, deixa eu contar essa história dessa pessoa que conseguiu tudo. Entendeu? Mas vamos entender que, assim, ela entende o que ela conseguiu, entendeu? E ela entende o porquê ela conseguiu. E como irrita ela achar que as pessoas vangloriarem isso, porque
tem um monte de gente, entendeu? Da onde ela veio que não conseguiu. Não foi por falta de merecimento, entendeu? Foi por falta de sorte, foi por falta de apoio, foi por falta, né? Você quer fazer mais alguma pergunta, Bruno? Eu acho que não, cara. Minhas Se você, anotações acabaram. se você quiser, não sei também como que você tá de tempo aí, Vinícius, mas aí se quiser a gente pode encerrar. Mas antes de encerrar, a gente tem digamos um quadro, não sei se ainda é um quadro especial, mas com todos os outros André, entrevistados. já é a terceira vez que você faz isso, já é um quadro já. É a terceira vez, cara. É que eu tenho, sei lá, eu esqueço, enfim. Mas vamos lá. Aceita que é um quadro. Não é um quadro, é oficial a partir de agora. O salvo e não salvo é um quadro oficial aqui do FocaCast. Isso. Onde basicamente você vai ter que falar aí 3 obras que você salvaria e 3 obras que você não salvaria em um contexto, sei lá, catastrófico. Então, tipo, comenta aí, 3 obras que você salvaria e 3 que não salvaria. A que não salvaria acho que é a mais difícil, mas enfim. Nossa, e agora? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. Pode ser quadrinho, pode ser livro, fica à vontade, tá? Ah, entendi. Putz, Até filme, se você quiser, né? Como você tá em todos os âmbitos aí, fique à vontade. tanta. É que, assim, pensando que o mundo tá acabando, é muito difícil. Tá, vamos lá. Eu acho que eu salvaria Sandman, porque é uma história que não é uma história, é uma história de gente, sabe? Humana, entendeu? Vista pelo ponto de vista de pessoas que não morrem, entendeu? Tempo não vale nada para eles. E a gente acha que é uma história de super-herói, cara, e não é, cara. Sabe? É uma história muito. Sabe? Então, Sandman. Cara, tem. E aqui eu tenho um dilema, porque, meu, eu tenho 2 livros favoritos, assim, que é o seguinte: o José Lins do Rego, ele escreveu um livro que chama Pedra Bonita e a sequência dele, Cangaceiros. E são 2 livros lindos. Para mim, é o que de melhor ele fez, entendeu? Eu leio, eu quero recortar aquele parágrafo e colocar num quadro, entendeu? É muito lindo. Qual que é o problema? Ia ser uma trilogia, entendeu? Só que ele morreu depois do segundo livro. Por que ninguém psicografa essa terceira obra? Eu não sei. Mas eu sei que na biblioteca do Sandman tem uma cópia do terceiro livro. Ele tem a biblioteca das obras que nunca foram publicadas, né? Que nunca foram feitas. Lá tem. Então é mais um motivo para eu salvar o Sandman. Boa, boa. Então. Cara, e agora? Essa tarefa é sempre indigesta. Cara, nossa. Pode ser tipo uma coleção? Fique à vontade. Você que manda. Depende do quanto você consegue carregar no fim do mundo. Então, pois é. Já tá extenso, né? Já tem 3 livros, eu só dei duas, né? Eu só falei de 2. Uhum. Deixa eu ver. Eu vou salvar Curtindo a Vida Doidado. Inusitado. É muito legal. Aliás, falando nessas coisas, esse final de ano eu assisti meus 2 filmes de Natal favoritos. Todo ano eu assisto com a minha filha.
Duro de Matar e Duro de Matar para Crianças, que é Esqueceram de Mim. Ah. Na hora que você tava olhando ali, eu não sei porquê, eu jurei que você ia falar, sei lá, um Crime e Castigo. Eu não sei, você tem cara de curtir um Dostoiévski? Eu curto, cara. Eu curto. Então. Não, peraí. Curtindo a Ah lá. Vida é o Velho e o Mar. Beleza, perfeito. É. E agora as que você não salvaria. Tem muita coisa ruim que eu já li, cara. Não, manda 3 aí. Death Note. Death Note? Death Note. Sério? Death Note, ele é muito pretensioso, cara. É um cara que não é um gênio escrevendo sobre 2 gênios, entendeu? E ele, obviamente, não é um gênio, entendeu? O final de Death Note é Pois bem broxante, mas Não é no final, é do meio pro fim. Depois que o cara, sabe? É muito... entendeu? Eu tenho um plano, mas Aquele eu sabia negócio- que você tinha um plano, e eu tenho um plano pro seu exato. plano. Mas eu tenho um plano pro seu plano. Exato. Só funciona porque tá tudo na cabeça dele, entendeu? Só funciona com adolescente Entendeu? emo. Nada contra os emos. Eu gosto muito dos emos, acho que a gente precisa de mais. A comunidade emo vai vir em peso aqui depois, viu? Eu tenho problemas mais com otakus do que com emos, porque normalmente quando alguém me xinga no pior Twitter, ainda. Os otakus são piores ainda. é um cara com avatar de anime. Sempre é um otaku que briga comigo. Cara, minha filha, ela fala, eu sou otaku. Ela tem 8 anos. Eu assisto Naruto, a gente assiste junto, um monte de coisa, ela adora conversar. E eu acho que pra ela é legal ter um pai que assiste todas essas coisas, sabe? Agora, Death Note, cara, eu não dou conta não, cara. Eu assisti e eu gritava muito com a TV. É possível! Sabe? Então, Death Note, realmente, eu não salvo. Deixa eu ver qual mais. O filme Os Últimos Jedi. É ruim. Os Últimos Jedi. Tá Ruim certo, pra tá caramba. certo. Perfeito. É muito ruim. Eu achei que você, por um momento assim, um momento de epifania, sei lá, o Retorno de Jedi. Aí Não, eu gosto Os muito Últimos de Jedi. Os Últimos Jedi. E o filme que veio depois também. Não precisa. Pode ficar. Alguma coisa Skywalker? Mas você sabe que eu tenho mais ranço dos Últimos Jedi do que do último? Do Eu final, também, assim. cara. Nossa, eu tenho muito ranço dos Últimos Jedi, Eu também, cara. Eu também. É muito ruim. E aí tem aquele, Eu discuti Snoke. muito sobre isso. O Snoke. Nossa, eu achei que ele era, tipo, eu falei, nossa, esse Snoke é muito foda. Mano, Então, enfim. cara, o cara tomou as decisões que ele quis tomar. Sinceramente, eu acho que ele imaginou uma cena muito massa, entendeu? A cena que o Snoke morre, aí eles saem brigando. Essa cena é muito massa. E eu acho que ele pensou nessa cena e, cara, ele construiu o filme ao redor dela, cara, porque ela mata a história e o filme, entendeu? E é o J.J. Abrams, né? Não é. Não, é o Ryan Não Johnson. Quem que é? Johnson. Ryan Johnson. Ryan O Johnson. J.J. Abrams tá indo no O primeiro J.J. da Abrams trilogia? dirigiu o primeiro e o último. Ah, o primeiro e o último. E o último é uma... Você pode perceber que o último é tipo, é o J.J. Abrams falando pro Ryan Johnson o que ele achou que o Ryan Johnson fez de errado. Tipo, o filme virou uma picuinha. Consertar, cara. Não tem como. O que ele fez ali. Eu salvo essa que eu posso salvar. Olha só. Qual o nome? Pança. Pança. Belo nome. Então, pode falar. Não é sobre o que eu acho que ele devia ter feito, é sobre o que ele fez. Às vezes, quando eu discuto com as pessoas a respeito que gostaram desse filme, são 2 argumentos. O primeiro argumento é o seguinte: ele quebrou com tudo que foi feito do Star Wars até aqui, entendeu? E veio o novo. E aí, quando você começa a falar sobre as coisas ruins, eles começam a falar. Mas isso aconteceu no Retorno de Jedi, ou isso aconteceu não sei aonde.
Ou isso aconteceu. Aí eu penso, peraí. Ou ele fez novo, ou ele repetiu só o que é ruim nos outros filmes. Então, decidam-se, por favor. Sabe? Acho que a segunda opção é pior ainda, né? Não sei se ele escolheu todas as partes que são favoritas deles nos outros filmes e as partes que eu odeio. Eu, pessoalmente, odeio. Então, bom, de toda forma, Os Últimos Jedi. Perfeito, então. E acho que mais um, né? Dá pra aproveitar e queimar o filme ruim do Han Solo, que até hoje eu não tive coragem de assistir. Eu também não assisti até hoje. Então, mas só pode queimar se você assistir. Eu não tive coragem ainda. Eu assisti Opa. uns 5 minutos. Eu assisti Thor. Não fui assistir. Star Wars acabou pra mim, cara. Nem o Bebê Jedi eu tô assistindo mais. O Mandaloriano é legal. Então, eu assisti. Mas E vai sair o Boba Fett agora, né? vai sair. Né? Vai sair. Então, eu não sei, eu tô meio desiludido. Não sei se a gente precisa de mais. Precisa, né? Não, você que sabe. Se quiser ficar com os dois Não, Star não, Wars. eu tô falando de Star Wars. A gente Ah, tá, claro. Não, precisa. não precisa, não. Não por um bom tempo, né? Ah, mas a Disney vai fazer enquanto der Com dinheiro. certeza, com certeza. vai fazer. Não acho ruim, não. Sei lá, né? Não sei. Ah, estão fazendo, a gente assiste, fazer o quê? O que mais? Tem alguma coisa que eu também descarto. Eu acredito que eu não vou lembrar. Tem alguma coisa que eu odeio e não. Crepúsculo. A gente recebeu um cara aqui que odiava Crepúsculo. Ai, caramba. Crepúsculo é foda. Crepúsculo É difícil de defender. é difícil de defender mesmo. É difícil. E minha esposa gosta, então eu tive que assistir com ela. Fala baixo. Não fala mal de Crepúsculo, não. Então. Não pode falar. Só não vou aceitar se você falar Harry Potter, aí eu vou ficar... Não, cara, Harry Potter. Ah, então tamo Harry junto. Potter é muito legal. É curioso, porque eu li tudo de uma vez, Harry Potter, e quando eu terminei de ler eles, eu fiquei sentindo falta deles. Por muito tempo. É muito bom. O que aconteceu com os meus amigos, sabe? Essa semana eu tô me aproximando, todo ano eu faço o evento anual de Harry Potter, ou seja, eu pego exatamente no dia 18 e assisto um filme por dia, porque no sétimo filme, a primeira parte de Relíquias da Morte, cai no Natal. E o filme se passa no período natalino, né? Porque tem o Harry naquela cena em Godric's Hollow, com a Hermione, vendo as catacumbas, não seria... Eu gosto de falar bonito, né? Catacumbas dos pais dele. E aí cai bem no Natal, então eu criei esse evento aí, ó. Eu gosto muito de Harry Potter, cara. Sou muito fã. Ah, mas os filmes são bem fraquinhos, cara. Ah, eu não acho. Eu acho que. Não acho, cara. Fala Não isso acho. não, tá? Eu Meu, gosto muito. Eu São bons, desenvolvi mano. cara, São bons. os filmes do Harry Potter são tipo. Eles são revolucionários, cara. Eu Não é gosto dos 3 primeiros. Não é como que são. Os dois primeiros são do diretor de Esqueceram de Mim, né? O terceiro em diante é do David Yates, eu acho. Não, o terceiro é aquele cara que ganhou um Oscar, Afonso Cuarón. O terceiro é o melhor. Quarto em diante. Assim, tudo bem, é válido você falar que os filmes são fracos, tudo bem, não tem problema. Agora, que eles terem o que eles são, vendo o momento da cultural que a gente estava vivendo, os livros não estavam todos lançados, entendeu? Eles serem o que eles são é um milagre, cara. Sim, eu acho que é muito visualmente. Eu acho lindo visualmente. Cara, o terceiro filme, cara,
Não, o Não, terceiro é melhor. é muito bom. Prisioneiro de Azkaban. Ele é muito bom. E mesmo os outros, assim, que eles poderiam ser mais longos, entendeu? Os próximos. Falta. É o que me desagrada, que falta coisas. Tipo, eu fico... É, Eu sou muito tiete de livro, sabe? Eu vou com preconceito já pro filme. Exato. Mas o filme funciona dentro dele, entendeu? E cara, a música, As criaturas. as criaturas, nenhum desses atores morreu de overdose, sei lá. Sabe, o casting, cara, eles, para fazer 7 filmes durante 10, 12 anos, eles acertaram no casting no primeiro, cara, já no primeiro. Sim. O jeito como esse filme foi desenvolvido, esses filmes foram desenvolvidos é um milagre. Não quer dizer que individualmente eles não são filmes, às vezes, medíocres, mas são bons filmes, são... cara, muito do que a gente acha hoje que é magia, os sons, cara, o som das magias, sabe? O jeito como a gente pensa visualmente a magia, muito legal, cara. Foi um acerto muito grande, cara. Deixa eu ver o que mais alguma coisa que eu eu não sei, meu. Eu vou falar bosta aqui, mas. Momento polêmica? Não vou falar porque, igual, eu não terminei de. Eu não vou falar sobre coisas que eu abandonei no meio, sabe? Por exemplo, Attack on Titan. Eu abandonei no meio, entendeu? Tá bom já pra mim, entendeu? Então, já tirei isso do coração. Eu vou falar só das coisas que eu assisti até o final. Até o final Torre Negra. Olha só, Torre Negra. Mas O os filme. livros ou o filme? Filme, né? Os livros. Momento polêmica. Olha só. A Torre Negra. E É bom. Os livros são bons. E aí, cara? E aí? Gostei dessa personalidade. Gostei. Entendeu? Os livros são bons. Muito divertidos, sabe? É gostoso. Se apaixona por eles, assim. E aí, cara? Entendeu? Porque é foda, não sabe? Você sai, você termina de ler o Torre Negra e fala: nossa, que animal! Entendeu? Ou você pensa: eu acho que eu devia ter parado de ler uns 3 capítulos atrás, assim. Hein? Eu lembrei, sabe de quem, Bruno? Da nossa ex-professora Karina. A Karina? Nossa, a Karina é muito fã de Stephen King. Acho que ela deve ter, assim, a maior parte das Não, acho que ela tem coisas todos. que... no Brasil, né? Eu imaginei nela, enfim. Mas tá bom, perfeito. Vocês sabem como termina o Torre Negra? Eu não sei, cara. Eu não consegui. Eu acho que eu li só... Eu li só o primeiro... E também li o quadrinho, a adaptação, mas eu nunca li inteiro, nunca tive a oportunidade de ler inteiro. Muito caro. Eu vou te falar uma coisa que eu li recentemente, quer dizer, eu falei recentemente. Vocês assistiram a adaptação? Também não vi. Eu não quis ver. Então, a adaptação já é um filme antigo já. Com Nicolas Cage. E é um filme do... você não tá falando desse... Tem um antigo? Não é desse novo, então? Não é. Com certeza não é. Então, tem uma com o Idris Elba e o aquele cara que faz o Interestelar? Não, é outro filme. É outro filme. Outro, entendi. Não. A adaptação é um filme. Não é um Torre Negra. A adaptação é um filme. Entendi. Entendeu? Não tem nada a ver. É uma coisa que eu vou te falar que é sobre esse filme que chama Adaptação. Entendi. O Nicolas Cage.
Meryl Streep, é um filme animal, eu recomendo muito ver. E nesse filme, o roteirista, ele tá em crise, entendeu? Porque ele quer escrever uma coisa... Sabe quando... Nossa, eu vou escrever uma coisa muito foda que vai ser muito foda e não tem substância nenhuma, entendeu? Ele se perde nisso. E aí ele vai numa palestra do Robert McKee. E o Robert McKee fala assim, cara, o segredo pro filme é você acertar o final. Se você faz um primeiro ato animal, o segundo ato animal e o terceiro ato você erra, eles acabou. O filme é uma bosta. Agora, se você faz um primeiro ato medíocre, um segundo ato ruim e um final bom, as pessoas vão te perdoar, cara. É tipo futebol. Se você faz uma campanha terrível, mas é campeão no final, beleza, tá tudo perfeito. Mas se você fez uma campanha perfeita e perdeu a final, aí você não tem valor. Exato. E cara, no Torre Negra acontece isso, entendeu? É isso, entendi. É isso, entendeu? E aí, cara, sei lá, eu fiquei tão desgostoso, meu, que eu quero jogar fora. É nível Game of Thrones? Claro que a gente não tem o final dos livros, mas da série, sei lá. Aliás, Game of Thrones era outra série que podia cair do abismo, né? Aham. Mas é tipo isso. Só que foi o Stephen King. Eu entendo a ideia. Tem coisas que e assim, é uma coisa que ele decidiu no final. Ele não tinha um final, ele foi escrevendo e aí ele decidiu esse que vai ser o final. É diferente, por exemplo, de um filme como Onde os Fracos Não Têm Vez, No Country for Old Men. É um filme que o final desagrada, entendeu? Mas ele tem um propósito. É porque esse filme ele está sendo coerente com o tema, não com a história. Porque No Country for Old Men é assim, você tem 3 pontos de vista, né? Tem o do assassino, que é o Javier Bardem, o do mocinho, que é o Thanos, esqueci qual que é o nome dele agora. Josh Brolin. Josh Brolin. E do policial, que é o Tommy Lee Jones, que é o xerife. E, cara, ele é velho, sabe? Ele é covarde, entendeu? E o filme, ele acaba... assim, ele te prepara pro clímax, assim, onde o Javier Bardem e o Josh Brolin, eles vão se enfrentar. E, cara, o personagem principal, ele é morto fora de... Você nem vê acontecer, entendeu? E aí, você não entende, cara. Você não entende o que aconteceu. É muito anticlimático, entendeu? Perfeito. Por quê? Porque você acaba nos pés do xerife. Você tá vendo essa história pelo ponto de vista dele, entendeu? Que ele no começo do filme ele fala, eu não quero sair por aí e ver uma coisa que eu não vou entender, entendeu? Porque a violência, ela não tem lógica, sabe? E ele acaba querendo se aposentar porque é um país onde os fracos não têm vez, entendeu? No Country for Old Men. E isso é uma história corajosa que está sendo coerente com o tema e não com a estrutura narrativa convencional. Não é o que acontece com o Torre Negra, entendeu? É só o final bosta mesmo, na minha opinião. É, claro, sempre. E é muito longo, sabe? Eu me senti ofendido. Pessoalmente ofendido, entendeu? É isso. Foi um belo de um papo. Já agradeço aí novamente por você ter aceitado o convite, por ter disponibilizado seu tempo, por ter tá aí numa terça-feira à noite aí com a gente, beleza, Vinícius? Eu agradeço, cara, foi muito legal. Eu agradeço o convite.
E, meu, tô ansioso para poder ver mais do conteúdo de vocês, né? Pode deixar. O ano que vem começa essa jornada no podcast, né? Na plataforma podcast e tal. Mas tem canal também, se quiser dar uma olhadinha. Tá meio parado. Você já acompanha a gente no Instagram também. Obrigado, enfim. E é isso, Bruno. Deixo contigo agora. Amigo? Contigo, encerra aí. Bom, Vinícius, a gente quer agradecer demais a sua presença. Foi uma honra pra gente receber você aqui, né? Um cara que desenha, que escreve, que faz cinema, faz de tudo. Foi uma honra bater um papo com você. A gente até agora esse final a gente falou umas coisas mais aleatórias. E obrigado de novo. E é isso. É isso aí. Corta.